O sincretismo religioso tem tomado conta das denominações e muitas delas nem sabem que são sincretistas. Essas denominações nem sabem que estão desenvolvendo dentro de seus cultos traços de outras religiões. Isso é o sincretismo religioso, que não pertence ao cristianismo. Esse tipo de mistura tem contaminado o cristianismo como entendemos hoje, e muitos cultos estão mais voltados para o paganismo do que propriamente para o cristianismo. Sabia disso? Ainda não sabia? Muito prazer, eu sou o presbítero Pedrosa e você está em mais um capítulo da série O Evangelho Profano. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Preview. Preview. No vídeo de hoje eu vou estar dando prosseguimento àquele vídeo que a gente fez falando sobre Macumba Gospel. O objetivo aqui é justamente mostrar a você o quão perigoso é praticar o sincretismo religioso dentro do culto. Muitas dessas pessoas nem sabem, mas elas estão desenvolvendo isso. Transformam o culto em verdadeiros manicômios pentecostais, neopentecostais. São verdadeiras sinagogas de Satanás, candombleias de Zeus a céu aberto. No vídeo anterior que eu postei aqui, e fui muito criticado por alguns adeptos do neopentecostalismo e do pentecostalismo até, pela forma de combater esse tipo de modismo, esse tipo de inovação. Eu não sei qual o objetivo tem das pessoas estarem pulando, gritando, rodando, berrando, saltando. Eu não sei. Isso vai trazer alguma edificação espiritual a quem quer que seja? Mas a gente vê justamente essas pessoas defendendo esse tipo de comportamento dentro dos cultos. Isso é perigoso. São situações que manifestam um outro tipo de espírito que não é o Espírito Santo de Deus. Eu vou mostrar aqui alguns vídeos que eu tenho separado justamente para mostrar a você o quão perigoso isso pode ser. Vamos dar uma olhada nesse primeiro vídeo aqui. Veja esse tipo de comportamento. Tire suas próprias conclusões. Eu fico me perguntando qual o objetivo desse toque. Qual o objetivo dessa dança? Qual o objetivo desse comportamento? Eu posso comparar isso com as Escrituras e perceber claramente, sem precisar desenhar, que isso não corresponde aos elementos de culto estabelecidos pelos apóstolos para que se haja culto. Culto solene, eu acredito que essas pessoas não sabem o que é um culto solene. Eu acredito que essas pessoas não sabem nem a definição de culto. Aí vem e promove esse tipo de bizarrice que não corresponde ao Evangelho da Graça, irmão. Não corresponde, não. Meu Deus.
quando você se levanta para falar a verdade, você é taxado de fanático, radical. Em outras situações, vão lhe chamar de cristão gelado, bombeiro espiritual, verdadeira ambulância ambulante, né? Eles têm essa forma de taxar você quando você observa situações como essa e tece uma crítica construtiva pela palavra de Deus. É impressionante. É impressionante. Eu fico imaginando como ficaria nos dias de hoje a situação de Paulo e Pedro em Gálatas 2, capítulo 2, versículo 11 ao 14. Ali, Paulo vê que o comportamento de Pedro não corresponde ao evangelho da graça. Pedro não estava se comportando de acordo com o evangelho da graça. Pedro estava promovendo o quê? Dissimulação. Pedro estava promovendo o quê, Pedrosa? Hipocrisia. E, consequentemente, foi repreendido por Paulo. E outra, foi repreendido e exposto publicamente. Está lá, Gálatas 2, versículo 11 ao 14. E é justamente o que nós fazemos na nossa apologética. Nós expomos situações que não correspondem ao evangelho da graça, irmão. Não correspondem. Eu vou mostrar outra situação aqui que não corresponde. Eu não sei se é a mesma pessoa, mas me parece que é a mesma pessoa. Mas dê uma olhada no comportamento, irmão. Pra aí, gente. Desde o dia em que eu me entendi de gente e passei a estudar as Escrituras, principalmente as doutrinas da graça, quando eu comecei a absorvê-las, quando eu comecei a entendê-las, quando eu vi a coluna vertebral da reforma protestante, que se apartou de todo o misticismo e sincretismo religioso de outras religiões. A reforma protestante tem as suas bases nas Escrituras. É por isso que tem o sola Escritura. Só por meio das Escrituras, só por meio de Cristo, só por meio da fé, somente pela graça e somente a Deus daremos glórias. Quando eu comecei a entender essas verdades aí, eu comecei a abandonar esse tipo de comportamento. Tá entendendo? Eu comecei a abandonei esse tipo de comportamento porque não corresponde às verdades do Evangelho. Tá entendendo? Então, quando você vê uma situação como essa, meu Deus. Opa aí. Meu Deus do céu, eu lhe pergunto, você já presenciou ou já participou de uma macumba gospel? Eu vi que no vídeo anterior muitas pessoas interagiram. Eu gostaria de uma resposta bem objetiva em cima dessa minha pergunta. Você já participou de uma macumba gospel? Um tipo de culto que você olhou assim e disse, meu Deus, isso aqui não é de Deus, isso aqui não corresponde ao Evangelho da Graça. Hoje em dia nós estamos vendo uma nuvem tenebrosa pairando no ar, desenvolvendo um tipo de evangelho que não é bíblico. E tome cuidado,
para você não estar financiando ou até mesmo aplaudindo esse tipo de evangelho. Não somente isso, mas divulgando para outras pessoas, levando outras pessoas ao erro. Você está disseminando um outro evangelho que não é o de Cristo, irmão. É lamentável, mas tem muita gente fazendo isso. Disseminando um outro evangelho que não é o de Cristo. E chega ao cúmulo de patrocinar bizarrices como essa aqui, ó, para aí, ó. Meu Deus do céu. Opa aí. Vai vendo. E o personagem lá atrás gritando, e ninguém entende nada do que ele tá gritando, irmão. Ó pra aí. Olha. Meu Deus do céu, é impressionante. Olha pra aí. Só pra encerrar, irmão. Mas me diga, isso é o Evangelho da Graça? Você pode dizer com clareza que isso é o Evangelho da Graça, irmão? Isso é o Evangelho da Graça? Os pré-reformadores, reformadores, os pós-reformadores pregaram acerca desse tipo de evangelho, irmão? Isso é o Evangelho da Graça? Irmãos, pelo amor de Deus, nem tudo que é amarelo e brilha é ouro. Você pode estar comprando uma coisa falsa e não está observando isso. Eu queria encerrar aqui com a Bíblia, tá certo? Eu queria encerrar aqui com a Bíblia, mostrar as escrituras aqui, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 1 em diante. E também houve entre o povo falsos profetas. Pedro está se referindo a um passado remoto, onde apareceram vários falsos profetas entre o povo, promovendo falsas profecias, e Pedro os associa a esses falsos mestres modernos. Lógico que é nos dias de Pedro, mas a gente pode aplicar nos dias de hoje também. E ele diz: como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição, irmão, misturando paganismo, esoterismo, misticismo, misturando sincretismo religioso, campanhas, correntes, sacrifícios, votos. Meu Deus do céu, mistura tudo. O mais impressionante nisso é que o versículo 2 diz assim: muitos seguirão suas dissoluções, seus falsos ensinamentos, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, por ganância desse povo, desses falsos mestres, farão negócio de vós com palavras fingidas. E muitas pessoas estão sendo assim vítimas deste comércio da fé que mistura misticismo, esoterismo, sincretismo com as escrituras. É um pouco do judaísmo, é um pouco do catolicismo, é um pouco do autoespiritismo, é um pouco das religiões de matrizes africanas, e é uma mistura absurda. E gente aplaudindo esse tipo de misticismo. Mas e você? Qual a sua opinião? Você concorda, discorda com tudo isso que eu ensinei aqui neste vídeo? Você acha que esse tipo de evangelho que está sendo pregado aí, nos vídeos que eu mostrei, corresponde ao evangelho da graça? Esse tipo de comportamento é o comportamento daqueles que estão prestando culto a Deus? Isso aí é culto? Culto solene? Um culto onde os cristãos vão para entregar a Deus o seu melhor,
É um culto prestado a Deus? Qual a sua opinião? Deixe a sua opinião aqui no comentário, tá certo? Sua opinião também é válida. Lógico, uma opinião coerente com as escrituras, nada de achismo, ok? Deus abençoe você, sua vida, sua família. Você participou de mais um episódio da série O Evangelho Profano. Gostaria de convidar você para ver esses vídeos aqui que fazem parte dessa série. Assista esses vídeos de outros capítulos e seja edificado no processo. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Ô glória!